Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Espero que vocês tenham se preparado. Na aula anterior eu deixei aí um material para vocês acessarem, deixei uns links para vocês, pedi para vocês fazerem duas coisas, lembram? Pedi para ir lá na sala do café falar o que é que vocês viam naquela imagem que eu deixei lá para vocês, apresentei no slide na aula, na última aula, e foi colocado também lá na sala do café, e pedi para vocês, quem tivesse interesse, em fazer um teste que eu disponibilizei também lá na sala do café. Era um teste para ver como que está a sua habilidade em administrar conflitos. Eu espero que vocês tenham acessado, eu espero que vocês tenham participado lá. Eu vi as participações, não sei se você que está me assistindo agora participou, ok? Mas a imagem que foi deixada lá na sala do café para vocês foi essa imagem aí, né? O que você vê nessa imagem aí? Então, tive lá várias respostas, né? Teve pessoas que conseguiu ver dois animais aí, e você, o que você viu? Você viu um pato, né? Ó, você viu um pato, esse daqui seria, ó, acompanha o cursor aí comigo. Esse daqui seria o bico do pato, ou você viu um coelho? Aí no caso o coelho, deixa eu voltar aqui. Aí no caso o coelho seria aqui ó, o narizinho dele, tá vendo? Aí aqui é o olho dele e aqui seriam as orelhas dele para trás. Então o que é que você viu? Você viu um pato? Você viu um coelho? Você viu os dois? Né? Isso era importante, deixei para vocês, porque ao longo da aula a gente vai entender justamente isso daqui. Nós estamos olhando para a mesma coisa, para a mesma figura, e eu posso ver uma coisa e você pode estar vendo outra. Tá? Então, ao longo da aula nós vamos trabalhar com isso, porque é muito significativo isso quando a gente fala sobre administração de conflitos, que foi o tema que a gente se propôs a abordar aqui nessa aula. E também trouxe aqui para vocês, sei que vocês ficaram curiosos aí com o resultado do teste. Quem fez, né? O teste está disponível lá na sala do café, perguntando se você sabe administrar conflitos, e tá aí o resultado. Era só você usar as letrinhas lá, D, discordo, ou C, concordo. Aí lá no final tinha lá a atribuição de valores para cada letra que você utilizou, e daí tem a soma de pontos para você. Então, se você fez de 18 a 20 pontos, você sabe administrar conflitos organizacionais. Parabéns! Sabe quando e como enfrentar situações realmente problemáticas e como resolvê-las. Então, você está de parabéns. Se você fez de 15 a 17 pontos, você é um bom administrador de conflitos e tem percepção, na maioria das vezes, dos problemas e das medidas a serem tomadas, mas ainda você pode melhorar, você pode avançar. Se você fez de 11 a 14 pontos, sua pontuação é média, consegue obter alguns bons resultados, mas provavelmente algumas vezes comete equívocos que podem se tornar problemáticos. Você precisa melhorar, principalmente se você está atuando como gestor. Agora, se você fez abaixo de 11 pontos, acende a luzinha vermelha. Você realmente tem que melhorar sua habilidade de gerenciar conflitos. É possível que algumas vezes você não saiba que atitudes adotar ou que direção seguir para chegar a um resultado final satisfatório. Não desanime. Procure estudar e conhecer mais a respeito de como administrar conflitos. Então, hoje é você prestar atenção na aula hoje, que é bastante importante, que a gente vai trazer
alguns conhecimentos, né, acerca das diferenças individuais, sobre os conflitos e seus desdobramentos e sobre a gestão de conflitos. Então fica ligadinho que todos nós, né, mesmo lá quem fez a maior pontuação lá, a gente não pode ficar estagnado. O nosso objetivo tem que ser sempre melhorar. E as coisas mudam, as pessoas mudam, o comportamento muda, a sociedade muda, os paradigmas mudam. Então a gente tem que estar também em constante evolução. Então convido você a ficar ligadinho na aula de hoje, porque eu tenho certeza que ela vai ser muito rica e vai contribuir para você, para a tua vida profissional, para a tua vida pessoal na administração de conflitos. Vem comigo, tá? Bom, gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, né? Não sei se vocês conhecem os poemas dele, eu gosto bastante. E tem uma estrofe, uma parte que diz assim de um poema: ninguém é igual a ninguém, cada ser humano é um estranho ímpar. Olha só que interessante. Então a gente está falando aqui nessa aula, né? Nós combinamos de falar aí sobre conflitos e entender um pouco sobre isso. E a gente, antes de partir para isso, nós precisamos entender os seres humanos. Tá? Então, vocês vão ver mais adiante, assim, que onde há ser humano, a possibilidade de conflito é grande. A reunião de pessoas, a possibilidade de conflitos é grande. Por quê? Porque ninguém é igual a ninguém. Só que as pessoas, elas não se conscientizam disso. Então, se ninguém é igual a ninguém, faz sentido para você que talvez a minha verdade não seja a sua verdade? Que a percepção que eu tenho acerca de alguma coisa não seja a mesma percepção que você tem acerca da mesma coisa? Então, o primeiro entendimento, quando nós falamos aí em administração de conflitos, deve ser o quê? As pessoas são diferentes. Peter Senge, pessoal, é um grande autor, tá? Não sei se foi o último livro deles, mas um dos últimos livros ele fala sobre a quinta disciplina e ele fala sobre as organizações de aprendizagem, as organizações que aprendem. E ele aborda um pouco sobre os modelos mentais. Às vezes você vai encontrar por aí mindset, né? O que é mindset? É modelo mental, é exatamente isso. Então, a gente pegar duas pessoas com modelos mentais ou mindsets diferentes, elas podem observar o mesmo evento e descrever de maneira diferente, porque olharam para detalhes diferentes. Concorda comigo? Não é exatamente isso que acontece naquela figura que eu mostrei para vocês aí no início da aula? Né? É a mesma figura, mas por que que nós observamos, identificamos e reconhecemos, um reconhece pato, outro reconhece coelho? Porque nós olhamos para o quê? Detalhes diferentes. Então, em qualquer situação, as pessoas têm mindsets diferentes. Então, cada um vai olhar para uma situação e de acordo com aquilo que ela prestar mais atenção, os detalhes que ela dá atenção, vai ser a percepção daquilo. Agora, o que é que leva a pessoa a olhar para X e não para Y, para A e não para B? É uma construção histórica da pessoa. Dentro da PNL, é muito interessante, a PNL, gente, é programação neurolinguística, tá? Então, é bem interessante que eles falam o seguinte, dentro, né, da programação neurolinguística, que nós temos uma construção mental, que é o mindset, e quando nós olhamos para determinado evento, para determinado objeto, determinada situação, determinada coisa, nós que atribuímos significado àquilo. Olha que interessante, tá? Não é o viés da nossa aula, mas eu acho que vale a pena um parênteses aqui. Então, quando acontece uma situação que te desgasta demais, ou te aborrece demais, ou te entristece demais, é você que está atribuindo este valor àquilo que aconteceu. A situação em si, sozinha, ela não tem valor nenhum, tá? Leva isso para a vida de vocês, pelo amor de Deus. Tudo que acontece na sua vida, as situações, elas em si mesmas não têm valor nenhum. É você que vai atribuir o sentimento àquilo que está acontecendo. Pode ser um sentimento de raiva, pode ser um sentimento de medo, pode ser um sentimento de frustração, pode ser um sentimento de amor, pode ser um sentimento de satisfação, pode ser um sentimento de indiferença. Então, nenhum elemento, nenhum evento em si mesmo, ele tem significado. O significado, quem dá ao que acontece, somos nós. Faz sentido isso para vocês?
Então, o importante é que a gente trabalhe os nossos modelos mentais, porque de repente o meu modelo mental foi construído de uma forma consciente e principalmente inconscientemente, de uma forma que eu veja, por exemplo, perigo em tudo. Não tem aquelas pessoas assim? Já viram aqueles pais assim também? Né? Que ele é com ele assim e com a família também, e coitado dos filhos, piorou. Que se vai descer da cadeira já não é perigoso porque vai cair, se vai fazer qualquer outra coisa, a criança, não porque é perigoso porque vai cair. Então, olha, as pessoas são diferentes. De repente, eu posso ter uma mãe que veja uma criança de 3 anos descendo de uma cadeira e para ela aquilo é normal, tá tudo bem, não é uma cadeira alta, tá na zona de segurança. E eu posso ter uma mãe que olhe para a mesma situação, para um filho da mesma idade e se apavore achando que essa criança vai cair, vai bater a cabeça e vai morrer. Então, olha só, as situações são iguais e a situação em si, o evento em si, ele não tem valor nenhum, ele não tem significado nenhum. Quem olha para aquilo, ao exemplo que eu dei aí das duas mães, é que vai atribuir significado e sentido àquilo lá. Uma mãe ou um pai ou uma pessoa pode atribuir um sentido de perigo àquela situação e pode uma outra pessoa, um outro pai, outra mãe, não atribuir, achar que é uma situação que está dentro do nível de segurança. Então, imagine quanto isso pode gerar de conflito num casal, por exemplo. De repente, e lá em casa é assim, eu tenho um mindset mais tranquilo em relação a isso. Os meus pais, eu cresci num ambiente onde os meus pais deram sempre muita liberdade. Muita liberdade pra gente, sempre incentivou a gente a fazer as coisas sozinhos. Obviamente, né, gente, dentro de uma zona de segurança. Não vai dar uma faca para criança de 3 anos e achar que tá na zona de segurança. Vamos utilizar o bom senso aqui, né? Então, tô falando da minha história. E o meu marido, por exemplo, ele cresceu com os avós. Viveu durante bastante tempo e ele foi bastante cuidado. Então, ele cresceu com esse mindset e que fica registrado no inconsciente de que há perigo sim em muitas coisas. Então imagine quando nós tivemos a nossa filha, a educação. Porque para ele tudo era perigoso, né? E não é que a pessoa inventa isso, ela sente isso, porque o mindset dela está modelado dessa forma. Então ela vai atribuir esse significado mesmo de perigo. E o meu mindset, eu cresci num outro contexto, né? Onde que só era perigo mesmo, que de fato, na percepção dos meus pais, no mindset da minha mãe, de fato era perigo. Então, imagine o conflito que era em casa, porque às vezes eu queria dar liberdade para minha filha, ou ela ia fazer alguma coisa, ou descer do carrinho e tal, e eu tava achando aquilo ótimo, que ela já tava aprendendo a sair do carrinho sozinho. E o meu marido olhava para aquela situação, porque o carrinho ele vai andar e vai escorregar, daí ela vai descer e vai bater a cabeça no chão. Ó, são mindsets diferentes. E você acha que isso gera conflito entre um casal ou não? Qual que é a opinião de vocês? Difícil, né? Pena que nessa época aí eu ainda não tinha a minha pós-graduação em recursos humanos e ainda não tinha feito as minhas certificações em coach, porque senão eu agiria de outra forma, eu entenderia. Ao invés de falar para a pessoa, nossa, você tem medo de tudo? Nossa, não faz sentido. Eu agiria de uma forma totalmente diferente, porque daí eu compreenderia de fato o seguinte, que é o modelo mental da pessoa, né, que foi construído ao longo de uma vida toda. Então, o significado que ela vai atribuir para aquela situação vai ser com base nesse modelo mental que ela tem. Então, nesse slide que eu trago aí para vocês, também é um exemplo disso, né? Aí cortou um pedacinho aí da primeira figura aí do teu lado direito, ó. Né? E daí é o seguinte, eu tenho ali, pessoal, um agricultor, tá aparecendo uma parte aí aqui do chapéu dele, né? Então, aqui, ó, então tem aqui um agricultor, aqui eu tenho uma criança e aqui cortou aqui, mas é uma senhora, tá? Então, na verdade, aqui é como se tivesse um terreno vazio. A criança tá olhando para esse terreno vazio e tá vendo que perspectiva, nossa, podia ser um parquinho. Isso é próprio da realidade dela, concorda? Que o mindset dela vai visualizar isso mesmo? O mindset da criança não vai, podia ser um banco aqui, né? O agricultor, por sua vez, o que ele imagina? Né? O que ele imaginou? Ele imaginou uma plantação, uma horta e alguma coisa. E a senhora, do outro lado, já imaginou um shopping center. Obviamente,
acho que aqui, né, não tô trabalhando nenhum estereótipo, não. É só um exemplo pra gente, poderia ser outras situações contrárias aqui, tá? Eu poderia, de repente, ter um jogador de futebol aqui, ele tá olhando para esse espaço vazio e já imaginando um estádio maravilhoso, né? Poderia ter um jogador de basquete e ele já tá imaginando, nossa, um ginásio de esportes com umas quadras top aqui de basquete e assim sucessivamente. Só para vocês entenderem. Então, que é comum a gente olhar para a mesma situação e percebê-la de forma diferente. E aí vão surgir os conflitos, né? Porque o que é conflito, gente? Conflito é quando nós discordamos sobre alguma coisa, sobre algum ponto, e também pode ser quando nós nos frustramos em relação a alguma expectativa. Então, eu posso vivenciar um conflito onde você pensa de uma forma em relação a algum evento, e a gente já entendeu que as pessoas pensam diferente acerca das coisas e dão significados diferentes para as coisas por conta, assim, do seu modelo mental, e que vai ser desenvolvido ao longo da sua história, junto aí da sua personalidade, que vai ser demonstrado nas suas atitudes. E eu posso também me frustrar diante de alguma coisa, porque eu espero, isso é muito comum em casais, tá, gente? Esse tipo de frustração que eu vou falar para vocês. Porque eu tenho no modelo mental, eu já desenhei um negócio aqui na minha mente. Mulher é muito assim, tá? Vai ser o meu aniversário de casamento. Em janeiro, ai gente, hashtag que vergonha, eu passei. Eu que não lembrei esse ano do meu aniversário de casamento. Ai, mas tudo bem, eu tinha créditos, né? Então não gerou muito conflito. Mas o que acontece? Ó, vai ser aniversário de casamento, aniversário de namoro. A mulher já criou uma expectativa, ok? Então, ela tá esperando, gente, tá esperando lá, nem queira saber o que a mulher espera tanto de vocês, que sejam muito românticos. Entretanto, nós mulheres esquecemos o quê? De verbalizar o que nós estamos esperando, de verbalizar o que nós queremos, porque a gente acha que o homem tem uma bola de cristal. A gente acha que o homem vai olhar para essa bola de cristal e que ali vai aparecer para ele o que a gente está esperando, o que para a gente é importante, o que o nosso mindset, o nosso modelo mental está esperando daquela situação. Então, olha o significado que a gente atribui. É uma data como outra qualquer, tá? Então, para o homem, às vezes tem significado, tem também, mas para a mulher, às vezes tem muito mais. Então, ela atribui um significado ali de afeto, de valor, de reconhecimento, que eu já vivenciei situações de o homem, né, o namorado, esquecer essa data e ela simplesmente concluir que ele não a amava e terminar o relacionamento. Porque para o mindset dela, olha que interessante, olha o significado que ela atribui você lembrar de uma data de relacionamento, que você se importa muito com a pessoa, que você ama muito. A data em si, o acontecimento em si, não tem significado nenhum. Nós é que vamos atribuir o significado àquilo. E o valor que ela atribuiu foi esse, de que o seguinte, se alguém me ama de verdade, ela vai se lembrar dessa data. Esse é o valor que ela atribuiu. Entretanto, ele, o namorado, coitado, judiação, não atribuiu esse valor. E tá tudo bem, porque são mindsets diferentes, né? Então, enquanto para ela aquilo era uma prova de amor, para ele, prova de amor seria tantas outras coisas. No meio desse conflito, não houve uma administração correta de conflito. Por quê? Porque daí, nesse caso, a namorada não tinha esse conhecimento de que as pessoas têm mindsets diferentes e que eu posso atribuir esse valor a uma data, mas é uma atribuição minha, pessoal, e que uma outra pessoa não vai atribuir isso. E aproveitando, já que a gente está falando de relacionamento, hashtag fica a dica para a vida, tá? Isso, se vocês tiverem um tempinho, procurem O Menestrel, é de Shakespeare. Adoro essas coisas, viu? Eu já citei Drummond, agora Shakespeare, gosto bastante. E no O Menestrel tem uma frase, gente, que eu acho assim, que foi assim um estalar na minha vida também. Ele diz assim, ó, não é porque uma pessoa não te ama da forma que você gostaria de ser amada que ela não te ama. Consegue fazer o link com isso que eu tô falando de mindset, de modelo mental? Vou repetir, tá? Não é porque uma pessoa não te ama da maneira que você quer que ela te ame, que ela não te ama. Compreende? Então, ela vai te amar da forma dela, porque ela vai atribuir valores a eventos diferentes dos seus.
Só que daí a gente coloca, olha aí, gente, a origem do conflito. Eu coloco como padrão da vida, verdade absoluta, os significados que eu dou para o mundo e para as coisas. E eu acho o seguinte, que a lei sou eu. A lei sou eu. Então, se as pessoas não me amam da maneira que eu quero, se as pessoas não olham para as coisas e percebem o mundo da mesma maneira que eu, elas estão erradas. Isso é muito perigoso. Num contexto organizacional, então, nem se fale. Então, vocês estão aqui para aprender. Esse é o conhecimento que vai fazer muita diferença na vida de vocês, no contexto pessoal e no contexto profissional. Lembra? Eu sempre falo para os meus alunos, tudo que você está aprendendo aqui não põe na caixinha ou do estudo ou da vida profissional, não. Você é um só. É para você utilizar em você. É para você se tornar a tua melhor versão. Então, é para você desenvolver competências. E quando nós nos desenvolvemos, nós nos tornamos pessoas melhores no campo pessoal e no campo profissional também. Tá? Então, é isso, gente. Então, os mindsets são diferentes. Então, eu não posso ter uma visão de alguma coisa e pensar assim, nossa, aquela pessoa tá falando totalmente errado. Isso é muito importante agora, nessa hora que a gente tá falando tanto aí de coronavírus, a gente vê tanto comentário, tanto comentário, tanto comentário. Eu acho que é o momento, nós vamos um pouquinho mais à frente falar sobre algumas formas de administrar conflitos, mas é você ter curiosidade, tô dando já um spoiler da aula um pouquinho para frente. É o seguinte, por que aquela pessoa pensa assim? O que leva ela a pensar dessa forma sobre aquilo? Porque às vezes é tão diferente do que você pensa, ou do que você acha, ou do que você apoia, ao invés de você se irritar, porque são ideias, gente, não é nada pessoal. Eu posso discordar de uma ideia sua, e no entanto, eu posso gostar muito de você. E isso é ótimo, isso é saudável. Inclusive, a gente nunca deve se cercar de pessoas que sempre concordam com a gente, não. Se você quiser crescer, se você quiser se desenvolver enquanto ser humano, você precisa sempre tentar se associar com pessoas que não concordam com você em tudo. Porque você tem a chance de refletir sobre algo, tá? Então, pensa quando alguém tiver uma opinião muito diferente da sua, seja curioso. Isso é uma das dicas, né? Tanto da PNL e que é para administração de conflitos também. Seja curioso. Nossa, por que essa pessoa pensa assim? Eu vou perguntar para ela. Poxa, por que você tem essa opinião? Interessante. Desde quando você pensa assim? O que te levou a pensar assim? Você sempre pensou assim? Pode ser que você descubra o seguinte, que aquela pessoa tem razão e tem uma base legal do que ela está falando e que talvez leve você a rever a tua posição. Ou o contrário, pode ser que quando você faça essas perguntas, já técnica de administração de conflito, quando você faça essas perguntas, você leve a pessoa a refletir se aquela crença que ela tem, aquela opinião que ela tem acerca daquilo, ela é racional ou ela é emocional? Porque muitas vezes fica registrado na nossa parte subjetiva, na nossa parte inconsciente, e isso é totalmente emocional. E quando você traz à tona através das perguntas, a pessoa ela vem para o nível racional, sai do nível emocional, vem para o nível racional, e a pessoa ela começa a prestar atenção no que ela está te respondendo, e pode ser que ela descubra que aquilo não faça sentido. Ou possa ser que quando alguém faça essa pergunta, nossa, mas por que você pensa assim? Ela nem mesmo saiba responder, porque ela comprou essa verdade de uma outra pessoa, ou do sistema religioso, do sistema político, ou do sistema familiar, do sistema social. E ela simplesmente adotou aquilo e ela nunca raciocinou a respeito daquilo. Então ela reproduz automático, porque está no nível emocional, e ela nunca trouxe para o nível racional. E às vezes quando essa pessoa e nós trazemos para o nível racional alguma crença que nós temos, alguma opinião que nós temos, a gente pode desconstruir e descobrir que a gente nem pensava daquele jeito. A gente só estava reproduzindo aquela frase ou aquela crença. Interessante, né? Bom, fechando, né, a dica da prof. Bom, então, pessoal, é impossível, a gente voltando para o contexto organizacional, é impossível a gente trabalhar com harmonia, com eficácia, com eficiência, onde as pessoas estão em conflito, tá?
Porque a gente precisa saber conviver e interagir com as pessoas. Isso é essencial em qualquer área da vida. Então, saber lidar com conflitos é fundamental, tá? Para o sucesso, tanto empresarial quanto pessoal e profissional. E saber lidar com conflitos, pessoal, não significa não existir conflitos, tá? Então, porque senão aí a gente nem ia falar em administração de conflitos, a gente ia falar em prevenção de conflitos, e não é esse o objetivo. Então, quando eu tenho conflito, que se há relacionamento de qualquer tipo, há possibilidade eminente de conflito, né? Então eu vou ter o quê? Divergência de opinião, vamos ter frustração de expectativa. Agora, o objetivo nosso é administrar conflitos, não é impedi-los. Porque se a gente sabe administrar o conflito, a gente pode tirar muito aprendizado. Ó, isso que eu acabei de falar para vocês agora é uma técnica de administração de conflitos. Imagine isso num grupo, né? Quão rico pode ser você construindo e desconstruindo ideias, trazendo os comportamentos e as percepções, os significados atribuídos a alguma situação dentro da equipe, você tirando do nível emocional, trazendo para o nível racional através das perguntas, e toda a equipe tendo a chance de reavaliar aquela crença que ela tem. Então, é administrar. Tem esse vídeo aí, gente, que eu trouxe para vocês, fala sobre o conflito no trabalho. Então, traz algumas situações também muito interessantes, bem engraçadas, que eu gostaria que vocês acessassem esse link aí para vocês assistirem, ok? Vale a pena, é um filmezinho curto, mas traz, porque tem situações simples no trabalho que às vezes vai mesmo desconcentrar, vai descompensar, vai gerar conflito. Às vezes a pessoa fala muito alto no telefone e atrapalha os amigos, né? Ou às vezes usa lá uma copa aí em comum e tem aquela pessoa que, por falta de bom senso, não cuida, não deixa limpo, não joga as coisas no local certo. Às vezes, o próprio uso dos sanitários, isso é difícil. Então, e que daí, essa administração de conflitos, às vezes entre os pares, se a gente não tem muita liberdade, fica difícil. Mas aí, esses tipos de assunto deve ser levado ao gestor superior, e numa reunião com toda a equipe, o gestor pode trabalhar essas questões pontuais, sim. E tem mais um detalhe, para a vida nossa, tá? Pessoal e profissional. Gente, não use a palavra mas nunca mais. Ai, mas isso é óbvio, não precisava falar. Tira isso da tua vida. Esquece. Lembra que eu falei da bola de cristal? Ninguém tem bola de cristal. Então, uma coisa que é muito óbvia para você é dentro do teu mindset. Para o outro, gente, principalmente quando se trata de homem e mulher, não tá nem pensou aquilo pela cabeça da pessoa, e ela não tem bola de cristal. E no contexto organizacional, a mesma coisa. Não, óbvio que eu não falei isso lá no e-mail, porque isso era óbvio. Na reunião, mas você falou isso. Não, eu não falei isso porque isso não precisava falar, né, gente? É questão de bom senso. Esquece. Fale tudo, não interessa. Vai ter aquele que já sabia e vai pensar assim, nossa, isso nem precisava ter falado. Mas vai ter aquele que, se não ouvisse, não faria ou não agiria da forma que você está imaginando. E nas tuas relações também, com o filho, com a esposa, com o namorado, com o pai e com a mãe, o que é que você quer dessa pessoa? O que é você está esperando dessa pessoa? Seja claro. Seja claro. O que é ser claro? É chegar lá na pessoa e falar com todas as letras, e a hora que terminar, mais uma técnica de administração de conflitos. E a hora que terminar, perguntar assim, você entendeu o que eu quis dizer? E se a pessoa falar assim, entendi, você vai falar para ela assim, você poderia me dizer o que é que você entendeu da minha fala? Você vai se surpreender com os resultados. E no contexto organizacional também isso é muito importante, tá? Terminei de fazer uma reunião e tal, ou conversei com um ou outro lá, ficou claro para você o que eu estou esperando? Ah, tá claro, tá. Então vocês poderiam me dar o feedback do que vocês entenderam do que eu espero? Aí é uma prevenção de alguns tipos de conflitos, tá? Bom, tipos de conflitos, vocês têm isso aí lá no livro de vocês e nas aulas conceituais também, que é o intrapessoal. Olha só que interessante, né? Você não precisa nem de mais uma pessoa para ter conflito, você sozinho já pode viver um conflito interior. O interpessoal, né, que é com outras pessoas e pode ser por motivos variados. O intergrupal, pode ser de time, pode ser de país, pode ser dentro do contexto organizacional, mesmo entre setores,
Pode acontecer. E os institucionais, que daí a gente tem aí, né, dos chefes dos estados, que pode ser de poder, de território e assim por diante. Bom, agora aquilo que eu falei para vocês, o conflito nas organizações nem sempre é prejudicial. Ele é importante por quê? Porque tira o grupo da estagnação. Tá? Então aquilo que tipo assim, ó, tudo que o líder fala, tudo que o chefe superior fala, não, tudo bem. Nunca ninguém diverge. Tipo assim, aliás, então quer dizer que nunca ninguém está contribuindo. Agora precisa entender por quê. É porque a equipe está estagnada, ela está desmotivada? Ou será porque ela tem uma liderança ali que está bloqueando isso? Uma liderança tão autoritária que não está deixando isso acontecer? Tá? Então, os conflitos, gente, eles são necessários, eles são importantes, porque traz crescimento. Então, quando eu faço uma reunião, às vezes as pessoas falam de brainstorm, né? Eu preciso lançar um produto, eu preciso resolver um problema, eu preciso de uma nova ação, eu chamo todo mundo lá e vamos, pessoal, ó, a situação é essa, eu quero que vocês contribuam com ideias, que é o brainstorm. E as pessoas têm que ter essa liberdade e esse ambiente seguro para ir falando as suas ideias. E depois, na hora de selecionar a ideia, isso é importante. Na Amazon, tem um CEO, eu não vou lembrar o nome dele, e tem uma técnica que ele utiliza que é muito importante. Justamente isso, né, na administração de conflitos e quando ele precisa adotar uma ideia específica. Então, muitas pessoas contribuíram para isso, mas só uma ideia vai ser selecionada, uma ou duas, de repente, né, vai fazer o conjunto ali. Como que é que a gente faz para que as outras pessoas continuem contribuindo? Porque a equipe toda vai ter que trabalhar em prol daquela ideia, e às vezes não foi a minha ideia que foi selecionada. Como é que eu faço? Então, ele trabalha com a equipe, ele usa o termo lá, é assim, ó, discordo, mas me comprometo. E eu achei muito interessante. Que técnica é essa na administração de conflitos? Então, eu fiz isso, né, trouxe para a equipe, ó, então a ideia essa vai ser selecionada. E não foi a minha. E às vezes eu discordo muito, porque eu acredito mesmo que aquilo lá não vai dar certo. Então, dentro desse grupo, eles vão me dar a chance para eu novamente defender a minha ideia e mostrar racionalmente porque eu acredito que aqueles outros pontos não vão dar certo. Ok, foi me dado voz. Se mesmo assim ainda foi decidido pela outra ideia e não a minha, eu tenho a maturidade de entender o seguinte, ó, eu continuo não concordando com a sua ideia, mas eu me comprometo com a equipe em trabalhar pelo sucesso dela. Olha que interessante isso, gente. Então é isso, ó, eu discordo, mas me comprometo. Então, em muitos momentos no contexto organizacional, a gente vai discordar de alguma coisa. Mas se a maioria optou por aquela outra ideia, a maturidade nos faz e devemos agir assim. E um gestor deve propagar essa filosofia dentro da organização. Tudo bem, você tem o direito de discordar, tudo bem, mas você tem a obrigação de se comprometer. Isso eu acho uma filosofia fantástica na administração de conflitos. Ok? Porque daí acontece o seguinte, então você tem a chance de se expressar, mas você entende mas eu estou comprometido com a equipe, independente da ideia que for adotada, da estratégia, do plano que for adotado, eu estou comprometido com a equipe, ok? Bom, algumas dicas aqui, pessoal, que eu trouxe para vocês, né, na administração de conflitos. No livro, vocês já têm algumas lá, bem trabalhada, que é do enfrentamento, que é do afastamento, né, que é de ignorar a situação, enfim. E eu trouxe uns outros aqui bem práticos para vocês aqui nessa aula. O primeiro é assim, não atacar as pessoas e sim o problema. Lembra que eu falei para vocês, quando você estiver discordando de alguma coisa ou for um conflito um pouco acirrado, para ambas as partes tem que estar claro o seguinte, eu discordo da tua ideia, né? Então, quando eu for me direcionar, não, eu discordo de você. E a gente usa muito isso, erradíssimo, tá? Não, eu discordo da tua ideia, eu discordo do que você está falando, eu discordo da tua opinião, não de você enquanto ser humano. Isso ameniza muito. Outra coisa, não vai dar feedback, às vezes o gestor, né, acabou de acontecer o problema ali e tal, não é hora de dar feedback. Ou às vezes, né, a discussão sua com a outra pessoa mesmo, e daí a tua ficha caiu rapidamente, você já quer ir lá e resolver. Não é o momento. No calor das coisas, dos sentimentos ali, não é o momento de se dar feedback ou tentar resolver alguma coisa. Dá tempo para a poeira baixar.
3. Utilize argumentos inteligentes e seja paciente. É isso, né? Se você tá, né, num conflito ali, tentando resolver, gente, argumentos inteligentes, tá? E seja paciente, porque talvez a pessoa não vai compreender aquilo que você está falando. Exercite a empatia. O que é, pessoal, empatia? Se colocar no lugar do outro. Olha a informação importante que vocês receberam nessa aula. As pessoas têm mindset diferente. As pessoas atribuem significados diferentes às situações, aos eventos. Então, é natural que talvez ela não esteja enxergando a mesma coisa que você. E é natural as pessoas pensarem diferentes. E isso é ótimo. A gente tem que olhar para isso como enriquecedor. Então, o conflito, pessoal, ele não é prejudicial. É a maneira como você age diante do conflito que vai torná-lo benéfico ou não, prejudicial ou não. Ok? Ó, e por fim, o 5 que tem ali, a discorde e se comprometa, que foi do que eu acabei de explicar para vocês. E daí eu deixei um link também aí na sequência nesse slide, pessoal, que fala mais sobre gestão de conflitos, ok? Bom, nossa aula aqui gravada é um pouquinho mais curta, mas vocês têm a aula disponível aí também do ano passado, que está bem completa, eu fazendo toda essa explicação assim que de uma forma mais abrangente. E o que eu quero deixar para vocês aí hoje é o seguinte, na administração de conflitos. Pessoal, entenda que as pessoas são diferentes. Se coloque no lugar do outro. Seja curioso. Essa técnica de administração de conflitos da PNL é fantástica. Seja curioso. Por que a pessoa pensa diferente de você? Pode ser que você se surpreenda com os argumentos inteligentes dela e quem mude de ideia é você, tá? Não espere que as outras pessoas tenham bola de cristal. Seja claro sobre o que você espera. E seja suave com as pessoas e firme com a questão, ok? Com as pessoas, seja amoroso, seja empático, seja suave. Se tiver que discordar de alguma coisa, é da questão, é da situação, não da pessoa, ok? Bom, para a semana que vem, nós vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre a gestão de conflitos e o desenvolvimento aí, a gestão de pessoas, né? Você já ouviu falar em ruídos na comunicação? Gente, isso também é uma outra praga para gerar conflitos, tá? Então, a gente vai falar, próxima aula, sobre comunicação, mas é o impacto disso, obviamente, nos conflitos e na administração de conflitos. Então, a gente continua falando um pouquinho mais sobre técnicas voltadas agora para a comunicação, para a gente administrar conflitos e, quando necessário, mitigar conflitos, tá? Então, para a semana que vem, vocês se preparem, vou deixar material lá para vocês disponível, para vocês acessarem e se prepararem, ok? Então, nós falamos semana que vem sobre comunicação, sobre os ruídos na comunicação e essa comunicação no desenvolvimento de pessoas e administração de conflitos, como é que fica, ok? Então, por essa aula, gente, é isso. Contente de estar aqui com vocês e eu te aguardo na nossa live. Não se esqueçam, tá? Já aí na sequência, nossa live para eu tirar dúvidas a respeito desses assuntos abordados aqui, que foi uma delícia. Então, eu te espero já já, tá? Um abraço, tchau, tchau. EAD, Unicesumado, meu jeito, no meu tempo.